edificação como mensagem desta noite está na carta aos Romanos, Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. E o apóstolo Paulo então nos diz: outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Palavra do Senhor. Estava pregando um retiro no final de semana e uma jovem pegou o microfone e deu um testemunho. Quando ela foi tocada pelo Espírito Santo, numa missa carismática, naquele lugar onde eu estava pregando o retiro, no contato com a natureza, no momento de oração que nós conduzimos, clamando a efusão do Espírito Santo, e o quanto ela estava necessitada, sedenta do Espírito. Ela testemunhava que era uma jovem mulher, de 35 anos, mas desde muito criança ela participava da igreja, porque sua família é muito católica, fez crisma, primeira comunhão, participava do grupo de jovens, coordenou o grupo de jovens, deu catequese de crisma, mas naquele determinado momento da sua vida, há um ano atrás, ela estava passando por um momento de deserto, de aridez, mesmo continuando a participar da igreja, indo à missa todo final de semana. Um vazio tomou conta do seu coração. E eis que nas missas que ela ia, mesmo missa da renovação carismática, ela sempre estava pedindo a mesma coisa. Ela desejava ardentemente, já com 35 anos, que o Senhor provesse um namorado, porque ela queria casar, já estava preocupada. E na oração, ela só pedia isso: Deus, eu quero um namorado. E na igreja, ela viu um rapaz, cada semana que ela ia, ela viu o mesmo rapaz naquela missa participando. E ela disse, ela se apaixonou pelo rapaz. E ela determinou: eu quero aquele rapaz. E dizia para Deus: Deus, além de pedir um marido, eu quero que seja ele. E nada, ela participava das missas, pedia, passou um mês, 2 meses, e ela insistia, ela chorava, ela brigava com Deus: Deus, está na hora, eu vou ficar para ti, eu quero aquele rapaz. Pediu, e chegou um dia, não é que ela conquistou o rapaz, começou a namorar, namorou 1 mês, 2 meses, de repente ela foi percebendo que o rapaz era quase que um psicopata, neurótico, possessivo, ciumento, começou a sufocá-la, com ciúme até mesmo da mãe dela e do pai, e ela custou para se livrar daquele rapaz, correu até risco de vida. Ela disse: anda, aprendi a lição. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, mas eu insisti tanto, que eu acho que Deus ficou de saco cheio e disse: tá bom, pega. Deus já sabia que não ia ser bom para mim, e ela continuou com aquela angústia, e ela se tocou, que ela estava pedindo somente isso, ela focou nisso, pedindo ao Senhor, no caso, aquilo que ela achava ser o melhor para a vida dela, no caso, o namorado, o esposo, constituir uma família, esquecendo de, quem sabe, de pedir muitas outras coisas que lhe eram necessárias, esquecendo, quem sabe, de pedir para Deus preencher o seu coração. Ou mais ainda, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Ou seja, por que não pedir: Deus, concede-me o teu Espírito? Ou conforme a própria oração ensinada pelo Mestre nos apresenta: seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Por isso que o próprio Jesus, numa determinada ocasião, ele falou aos apóstolos: vós não alcançais as graças porque vós não sabeis como pedis, vocês pedem mal, pedem errado. E é interessante que nesse texto que eu acabei de proclamar, que tocou muito forte no meu coração nesta tarde, diz aqui que o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza, porque nós não sabemos como pedir, como orar.
Temos diversas necessidades, com certeza. Uns têm dificuldade financeira, outros passam por um problema familiar, preocupação com a família, outros têm alguma doença que precisam enfrentar, superar e ser curados, outros sofreram perdas, alguns passam por decepção, depressão, coração machucado, e talvez você esteja pedindo isso: Deus, cura-me, cura a minha depressão, Deus, resolve este problema financeiro, Deus. Eu acho muito lícito e bonito se essa é a tua necessidade, mas Ele está chamando a atenção aqui, que o Espírito Santo ele vem em auxílio de nossa fraqueza, para possamos pedir aquilo que de fato é essencial. Às vezes aquilo que nós estamos pedindo, que achamos que é o necessário, Deus sabe que é muito mais do que aquilo que de fato precisamos. O que achamos que é necessário, talvez não seja. Deus pode dar algo muito maior. Por isso, buscar primeiro a Deus e tudo será criado. Então, um bom desejo, uma boa oração é essa: Deus, que eu te encontre. Deus, que eu sinta a ação do Teu Espírito Santo. Aí, claro, tudo vai ser acrescentado. Porque se Deus nos dá aquela graça, talvez não saibamos usar aquela graça. Não saibamos como lidar com aquele presente que Deus nos deu, ou com aquilo que pedimos, como no caso daquela jovem. Ela estava pedindo aquilo porque achava que era o melhor, mas não era o necessário para a sua vida naquele caso. E ela participou daquele último retiro, e na hora da efusão do Espírito Santo, penso que todos sabem o que significa efusão do Espírito Santo, né? Como a Bíblia mostra, é orar pedindo o Espírito Santo, e ele se manifesta. A pessoa está tão sintonizada com Deus, tão aberta no coração, que o Espírito Santo vem, bum, e se faz sentir. Ele vem sobre todas as pessoas, mas nem todas o sentem, nem todas são tocadas a ponto de sentir aquele fervor, aquela emoção, aquela transformação interior, porque não estão abertas ou porque não estão pedindo corretamente. Então, o grande segredo, a grande mensagem que eu tenho vivido na minha vida particular, que eu tenho buscado, que eu tenho ensinado para as pessoas é isso: por mais que você tenha muitas necessidades, pode até pedir para Deus, mas a necessidade maior de todos nós é o Espírito Santo, é receber Deus, é sentir Deus, porque tudo nos será acrescentado. Porque sem Deus, se nós ganhamos, por exemplo, na loteria sem Deus, aquele dinheiro vai acabar se transformando numa perdição, numa maldição. E tantas outras coisas. Tem pessoas que recebem uma cura e não se convertem, e não mudam de vida. Aí não adianta ser curado se não for salvo. Naquela passagem que 10 pessoas chegaram perto de Jesus, as 10 foram curadas, foram embora e só uma voltou, e só aquela uma que voltou para agradecer ouviu: tua fé te salvou. Porque não basta ser curado, não basta ter dinheiro para pagar as dívidas, não basta ter bens materiais, não basta ter uma família harmonizada, se eu não tenho Deus no coração. Porque às vezes a pessoa tem uma família harmonizada, todo mundo certinho, e ela não sabe valorizar a família, vive achando o cabelo novo, vive achando o problema da família que ela tem. Às vezes ela tem tudo, mas porque não tem Deus, vive reclamando e coisas, inventando histórias, até para sofrer, e gosta de sofrer por causa disso, e não sabe: tenho tudo e não sou feliz porque está faltando o Espírito Santo. A esta jovem que eu estou citando, ela naquele retiro, no momento em que o Espírito Santo vem ao auxílio da sua fraqueza como ser humano, como mulher, ela esqueceu de tudo que estava pedindo antes, parou de pedir o esposo, parou de pedir outras coisas para a família dela e disse: Deus, o padre falou isso, eu vou pedir então. O que eu quero agora é o Senhor na minha vida. Eu quero, olha, ela era católica desde pequenina, e ela com certeza foi conduzida pelo Espírito Santo muitas vezes, mas estava faltando uma tomada de consciência maior do poder do Espírito Santo. Eu fico com dó de católicos, de cristãos que não têm consciência do poder do Espírito. Tem o Espírito Santo porque receberam pelo batismo, mas não dão liberdade para ele agir. Eu fico com dó até de alguns padres, alguns irmãos do sacerdócio, algumas freiras, algumas lideranças que engaiolaram o Espírito Santo, deixaram o Espírito Santo sufocado. O que é uma infusão do Espírito Santo? Quer dizer: Espírito Santo, eu te dou liberdade para agir. Aí ficamos pedindo coisas que quem sabe não são essenciais. Achamos que é, mas Deus tem algo muito maior do que uma cura.
Deus tem algo muito maior do que um bem material. Deus tem o seu próprio Espírito. Quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu recebo, tudo se ilumina. Os olhos se abrem, porque às vezes eu vivo como cego, eu não consigo enxergar a felicidade. Às vezes eu vivo com o coração paralisado, endurecido. É tão fácil perdoar e eu não consigo. Ou vivendo, me maltratando de coisas que já passaram e eu não consigo me libertar. Aquele vazio que eu não entendo por que existe aquele vazio, aquela angústia que eu acordo, quem sabe, de manhã cedo. Por que às vezes sou agressivo? Isso e tantas coisas. Então é necessário pedir que o Espírito Santo venha, como diz o texto, em auxílio de nossa fraqueza. Todos nós temos fraquezas humanas. Todos nós temos os nossos pecados. O apóstolo Paulo vai chamar isso de espinho na carne. Até ele, sendo apóstolo do Senhor. Até o Papa Francisco, este homem brilhante, que eu sou fã, deve ter também suas fraquezas, seus limites. É por isso que ele pede em todas as aparições em público: rezem por mim. Se ele pede isso é porque ele sabe de que barro ele é feito. E é o grande Papa Francisco. O grande apóstolo Paulo, em Romanos 8, vai dizer: nossa, eu sei o que é certo e faço o que é errado. Se você olhar a história de todos os santos que foram gigantes na espiritualidade, Santa Teresa d'Ávila, celebrada esta semana, tantos outros, São Francisco de Assis, eles falam da sua pequenez, da sua fraqueza, mas foram pessoas grandiosas e admiradas e honradas como santas hoje, porque entenderam em determinado momento que a coisa mais importante que eles poderiam pedir a Deus seria a efusão, a ação do Espírito Santo. Aí tudo se transforma. No caso daquela jovem, ela pegou o microfone ontem, essa semana, e deu esse testemunho brilhante de o quanto ela foi tocada pelo Espírito Santo, apaixonada. E cada vez que ela acorda de manhã, ela tenta lembrar de pedir o Espírito Santo, e quando ela pede, logo vem a imagem daquele lugar, daquela noite em que ela foi tocada pelo Espírito Santo. Daquele dia diante, mesmo ela tendo um problema na coluna seríssimo, há 6 anos atrás ela sofreu um acidente de carro, e ela tem um problema na coluna, e ela sente dores terríveis, tem que tomar remédios fortíssimos que a fazem engordar, ficar inchada, e é uma jovem mulher, bonita, na flor da idade, então dá uma reação terrível, mas o médico diz que se operar, talvez ela fique aleijada. Então é uma tensão, opera, não opera, mas tem a dor, não tem, mas ela, com a ação do Espírito Santo, aprendeu até a conviver com a dor e a transformar a dor em amor. A convidaram para cozinhar no retiro, estávamos sem equipe para cozinhar, e ela estava com muita dor, e ela disse: não, eu vou. E disse que durante todo o tempo que ficou cozinhando naquele retiro, ela não sentiu dor, porque é a força maior que vem, em auxílio até mesmo de nossa dor humana. Ela podia pedir, e certamente pede, ela tem todo o direito de dizer: Deus, cura esta minha dor, mas mais do que isso, ela aprendeu a conviver com a dor enquanto ela não vai embora. Mais do que pedir um esposo, ela aprendeu a esperar as demoras de Deus, e a saber que Deus tem um plano para ela, e agora Deus a chama para ser alguém que ajuda na evangelização, pregando a palavra, fazendo um serviço tão simples na cozinha. E Deus tem aberto portas maravilhosas, e é impressionante, desde aquela efusão do Espírito Santo até hoje, já se passaram alguns meses, a alegria que eu vejo naquela jovem. Antes eu a via na missa, eu sabia do potencial que tinha, mas sempre ali, cabisbaixa, chorosa, pedindo a Deus ali. E agora não. É interessante que o pedido dela não foi alcançado ainda. Ela não achou o namorado, não está namorando, não tem o pretendente para ser o seu esposo. A doença dela ainda não foi curada. Mas por que cargas d'água ela está tão feliz? Por que ela virou uma pregadora, alguém dando testemunho? Que força é essa? O que aconteceu? É que ela encontrou algo muito maior do que o esposo, algo muito maior do que aquilo que ela pediu. Ela aprendeu a pedir. Está escrito aqui que nós não sabemos o que pedir, por isso o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza. Interessante que Jesus, sabendo disso, ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é assim, às vezes, tem dia que eu não sei o que orar. As pessoas me pedem: Pai, reza por mim, reza por mim. E tem dia, eu confesso a vocês, que a única oração que eu faço, aliás, a segunda oração que eu faço, porque a primeira é sempre a mesma: vinde Espírito Santo. Uma força poderosa,
Eu já entendi quem é o Espírito Santo. Eu já entendi o poder que ele tem de dar sabor às coisas, de dar ânimo, de dar sabedoria, de dar força, de dar alegria de viver, de dar paixão pelas coisas de Deus. Eu sou apaixonado pela Eucaristia, por isso que eu fiquei padre. Na hora da consagração, eu entro em êxtase. Nossa, minhas mãos trazendo Jesus para o povo nesse pedaço de pão. O Espírito Santo é que transforma pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. Como é que eu não vou ficar apaixonado e encantado por isso? É muita força. Naquela hora da consagração, eu fico tocado realmente. E nunca saio de casa, aliás, nunca saio da cama. Eu acordo, às vezes estou até meio sonolento, ainda meio de sonho, eu já acordo com a mente dizendo: vinde Espírito Santo. Já acostumei a minha mente, já condicionei a minha mente a não sair da cama sem pedir o Espírito Santo. A minha irmã sempre brinca: tudo que tu bota a mão vira ouro. No sentido, tudo que eu invento, que vem na mente, que é obra de Deus, vai dando certo, nesses 16 anos de padre. Mas não é, qual é o segredo? O Espírito Santo. Não sou eu, o Espírito Santo. É Ele o segredo de todo o sucesso. Querem ser uma pessoa bem sucedida? E sucesso não é aquele que é famoso. Sucesso não é aquele que tem muitos títulos ou muitos bens materiais. O verdadeiro sucesso é a felicidade. Admire alguém feliz. Nós admiramos os ídolos do mundo, né? Admiramos um empresário bem sucedido, nossa. Admiramos um cantor, um artista, nossa, e assim por diante. E não admiramos às vezes as pessoas que são felizes. Essas merecem ser admiradas e elogiadas até em público, porque são felizes, bem resolvidas, não precisam de subterfúgios para ser feliz, não precisam de dinheiro para viver com a cara bonita, não precisam de droga para viver com a cara bonita e sorrindo, não precisam encher a cara. Esses dias um casal de amigos numa festa, dançando lá que nem louco, numa festa que eles foram comigo, e na minha cidade natal, dançando, e alguém perguntou: eles beberam muito, né, porque estão muito felizes, né? Eu disse: não, eles não bebem, é assim mesmo a felicidade. Que legal isso, né? Tem gente que para ser feliz precisa encher a cara, mas quem tem Deus não precisa encher a cara. Quem tem Deus não precisa de outras coisas materiais. E muitas pessoas: eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Aí tem um carro, não se contenta com aquele, quer um carro melhor. E assim vai. Cada vez que compra o melhor, quer o outro melhor ainda. É uma sede constante. Na verdade, é uma sede de Deus. Se eu tiver tal pessoa, aí Deus dá aquela pessoa, não é feliz também. Eu queria uma outra melhor, essa está ruim, né? Aí por isso que vai mudando, vai trocando. Se eu tivesse aquele emprego, aí tem um emprego e também não é feliz. Vou mudar de emprego, aí muda de emprego também não é feliz. Nossa, caraca, como dizem os cariocas, né? Caraca, o que está faltando? Podemos ter tudo, se não tivermos o Espírito Santo, as coisas ficam sem graça. E até é teológico isso, né? Sem graça, ou seja, sem a luz, sem a força de Deus. Então a minha dica, a minha mensagem desta noite é um segredo. É o segredo do sucesso. Queres ser bem sucedido, ou seja, queres ser feliz, mesmo que o mundo esteja caindo na tua cabeça, mesmo que tenhas um câncer, mesmo que tenhas problemas na família, mesmo que você venha perder o emprego. Qual é o segredo da serenidade, da tranquilidade? Porque dificuldade acontece com todo mundo. O Papa Francisco passa por dificuldade, eu passo por dificuldade. Pode ser a pessoa mais cristã do mundo. Não está escrito na Bíblia: se você for de Deus, você não vai passar por dificuldade. Pelo contrário, né? Eclesiástico 2: quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. O povo diz: quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Então ser cristão não significa estar blindado. Tem gente que diz: como é que pode, padre? Eu rezo tanto, como é que acontece isso comigo? Então, se fosse assim, não aconteceria nada com os padres. Mas acontece acidente de carro. Já vi padre ser baleado e está sempre rezando. Rezo missa todo dia. Mas se eu não me cuidar, se eu entrar num lugar que tem tiroteio sem colete à prova de bala, eu vou morrer assassinado, não é assim? Então não há blindagem por o fato de eu ser cristão. Deus não prometeu isso. Agora Ele prometeu, em meio ao conflito, em meio às perdas, a felicidade. Isso é concreto, minha gente. Eu falo com autoridade, porque o meu ministério é marcado por isso o tempo inteiro. Que eu vejo, eu vibro com as pessoas que eu vou visitar às vezes em situação limite, pessoas que sofreram perdas irreparáveis,
Pessoas na hora do sofrimento, ali morrendo de câncer, mas com a alma purificada, refletindo Jesus Cristo, com serenidade, com garra, transmitindo paz. Quantas vezes eu vou em algum lugar para levar a alegria, e as pessoas é que me dão alegria, e eu achando que vou fazer alguma coisa por elas. Aí chego lá e me deparo com santos e santas anônimos, pessoas guerreiras, gigantes. Talvez não tenham coisas materiais, e talvez estejam sem saúde, vivendo na miséria, mas que têm um bem muito maior, conforme dizia o Evangelho de hoje: buscai tesouros no céu, e tem o céu dentro do coração, por isso transmite este céu. Ah, padre, isso tudo é poético. Não é poesia, é Bíblia. O Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza. Por isso mesmo, você que é católico desde pequenininho, você que é líder de grupo de oração, você que é ministro de música, talvez nós tenhamos ligado o piloto automático e deixado a nossa vida no automático, e fazemos as coisas de maneira automática e nem mais as saboreamos, nem mais sabemos o porquê fazemos. Por isso às vezes rezamos tanto e a graça de nossa vida não se transforma. Por isso às vezes rezamos tanto e esquecemos de lá fora ser uma expressão de Deus para os outros. E as pessoas até dizem: nossa, aquela pessoa é padre, aquela pessoa é do grupo de oração, e ela é tão antipática, ela é tão egoísta, ela é tão brava, ela é tão fechada. Tem gente que acha que santidade e igreja é sinônimo de rigidez. Pelo contrário, santidade e igreja é sinônimo de Papa Francisco: simpatia, alegria, bondade, estar no meio do povo, generosidade, serviço. Podem contar comigo, eu estou aqui para ajudar, estamos juntos, vamos neste amor, nesta bondade. Família, dom precioso, minha família é um tesouro, eu vou cuidar da minha família, vou curtir os momentos com a minha família, vou honrar o meu pai, a minha mãe, vou ver no outro alguém a ser servido e não a ser vencido. Vivemos num mundo de tanto egoísmo, nós avançamos tanto, são tantas tecnologias, encurtamos as distâncias. Em uma hora eu consigo ir lá no sul do país visitar a minha família, em 2 horas vou e volto. É algo impressionante. A gente consegue se comunicar, alguém que está lá no Japão, a gente consegue se comunicar agora, de maneira imediata, com alguém que está no Japão. E às vezes não conseguimos nos comunicar com o coração daquele que está próximo de nós. Às vezes as coisas estão ao nosso derredor e não tem sentido, não nos realizamos profissionalmente, pedimos, e às vezes sofremos demais. Claro, se existe, como uma mãe esses dias me procurou, e eu refletia com ela isso. Ela tinha 4 filhos, e permanece com os 4, só que um deles já voltou para a casa de Deus, encerrou a missão aqui na terra e voltou, faleceu, foi para o céu. Ficaram os outros 3, e já fazem 3 anos que este 4º filho partiu para o céu. Já que fazem 3 anos que a vida dela está paralisada, ou seja, só tristeza, só choro. E eu refletia com ela: um foi embora, mas ficaram os outros 3. Os outros 3 não merecem o teu sorriso, a tua força. Eu penso que, pela psicologia, o tempo do luto aí são 6 meses, o tempo do luto. Mas depois de 6 meses, então é para chorar mesmo, chorar a ausência da pessoa. Por mais que você creia na ressurreição, claro que você é humano, não vai ter mais fisicamente aquela pessoa, tem que chorar mesmo. Mas depois de 6 meses, você tem que se dar o direito e tem que dar para a pessoa este presente. A pessoa que foi: filho, deu, chorei porque tinha que chorar, vou chorar de vez em quando, escondidinho, mas eu vou voltar para a vida, porque a minha vida aqui continua, e eu preciso ter força para educar os outros 3 filhos. Meu marido precisa do meu sorriso. Eu fazia essa reflexão com ela. Mas eu sei da fraqueza humana, porque está escrito aqui na Bíblia, e eu sei das minhas fraquezas, eu sei também dos meus limites. Por isso, eu não só falei isso para ela, mas não deixei ela embora sem impor as mãos e pedir o Espírito Santo para ela. Eu não sei o que aconteceu depois, eu não a vi mais, mas eu fiz aquilo que a Bíblia está dizendo hoje: o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza. Então, quando você se sentir fraco, ou melhor ainda, vamos mudar isso. Não espere a dor chegar para mudar.
Não espere a fraqueza chegar, um momento limite, uma perda, uma dor, um sofrimento. Não espere chegar, peça hoje já. Você que está bem, eu sei que, sei lá, 30% aqui na igreja está super bem. Veio só para agradecer e só para continuar crescendo na fé. Opa, maravilha! Então peça o Espírito Santo para que quando vier a dor você tenha fortaleza, sabedoria, serenidade. Como é que aquela oração da serenidade mesmo que os alcoólicos anônimos fazem? Dá-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não consigo mudar. Dá-me sabedoria, não, força, né? Dá-me força para mudar as que eu posso mudar. E sabedoria para distinguir uma da outra. Fantástica essa oração. Dá-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que eu não consigo mudar. Isso humanamente é dificílimo, mas com o Espírito Santo nós temos a serenidade. Força para mudar as que eu posso mudar. Mas como, Pai, que eu vou mudar se eu estou tão fraco? Espírito Santo, pede para Ele. Pede o maior. Então, se você veio pedir outra coisa, peça agora. Esquece a outra coisa e peça o Espírito Santo. E aí a outra coisa vai vir depois e você vai saber discernir, receber e lidar com aquilo que Deus vai conceder depois. Discernimento para perceber isso eu não consigo mudar, então entrego para Deus. Deus é contigo. Humanamente eu não posso fazer nada. Isso eu posso mudar, então Deus deixa comigo. Eu vou mudar. Só me dá força para isso, para tomar esta atitude, para mudar isso que precisa ser mudado, porque eu quero renascer. Mas 70% das pessoas que aqui estão, ou mais, estão aqui porque se sentem machucadas, enfraquecidas, estão sedentos, estão que nem aqueles peixinhos quando você vai dar comida para os peixinhos, vem tudo com a boca aberta, né? Ou seja, clamando, com fome. Deus, eu estou muito fraco, eu estou precisando de ajuda, eu estou doente fisicamente, meu filho está passando por essa situação, minha família, Senhor, eu estou desempregado, eu estou com esses problemas. Então, eu sei, claro, se fosse aqui também, eu também teria minha fraqueza nesse momento, né, que é a enfermidade do meu pai e outras preocupações que tenho na cabeça. Tenho algumas fraquezas, mas algumas que eu sei que não consigo resolver. Por exemplo, a doença do meu pai que está lá no sul e precisando de uma série de auxílios. Já que eu não posso, eu peço que o Espírito Santo me dê força para que eu mande força aos meus irmãos que lá estão próximos dele e que eu consiga amenizar, suavizar o peso deles, harmonizando a família em torno dele, para que não se briguem para ver quem é que vai cuidar dele. Veja só. Então, talvez eu me encontre agora nestes 70% que precisam de alguma coisa porque se sentem fracos, porque estão machucados ou feridos ou preocupados. Então, todos nós, os 70% que precisam de alguma coisa, saúde, inteligência, força, uma luz, uma resposta, nós de 70% pensamos, Espírito Santo, vem hoje em auxílio de nossa necessidade. Bem, os outros 30% rezem por nós. Ou melhor, estou brincando, os outros 30% rezem, Senhor, ilumine, toca-me hoje com o teu Espírito Santo, porque eu não quero deixar a vida passar de bobeira, eu não quero perder um minuto sequer, eu não quero cair na ganância, na prepotência, no orgulho, na vaidade, no materialismo, Senhor. Eu não quero machucar as pessoas, eu quero ser gentil, eu quero vibrar com a vida, eu quero vibrar com a minha família. Eu quero, Senhor, perceber em todas as missas a grandeza da Eucaristia. Eu quero ser um apaixonado pela palavra. Eu quero ser um apaixonado pela evangelização. E o que é evangelização? É levar o Evangelho, é levar Jesus Cristo, sua mensagem ao coração de uma outra pessoa. Eu quero ser isso tudo, Senhor. Como aquela jovem que eu citava no início da pregação. Pegou o microfone e dizia o quanto hoje ela tem curiosidade de conhecer a Bíblia. O quanto hoje ela é apaixonada por Maria Santíssima, o quanto hoje ela se preocupa, ela tem o desejo de fazer com que mais e mais pessoas conheçam Jesus Cristo. Eita, é um sinal de que ela foi batizada no Espírito Santo, de que ela recebeu uma efusão. Oh meu Pai, grupo de oração, esperança.
Nossa missão neste mês das missões e em todos os meses do ano é revelar ao povo e entregar ao povo, manifestar ao povo a efusão do Divino Espírito Santo. Senão a gente fica pedindo um monte de coisa e esquece daquilo que é essencial. Senão a gente faz um monte de coisa e tem um monte de operário trabalhando sem o Espírito Santo. Aí vão se cansar, vão reclamar uns dos outros, vão ter inveja, vai ter briga, vai ter um monte de coisa. Vai ter questionamento, vai ter fofoca, vai ter isso, vai ter vaidade. Ah, não me agradeceram, não lembraram de mim. Ah, não me chamaram lá na frente. Ah, fulana está lá exibida. Ah, briga com o pai, briga com a mãe, briga com isso, com aquilo. Opa, tudo gente sem o Espírito Santo. Dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. Diante do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está conseguindo agir. Eu gosto sempre de dizer, e já termino a mensagem de hoje, porque estou falando mais do que o homem da cobra, né? Estou empolgado, né? Eu gosto de dizer sempre, até esqueci o que eu ia falar. Estou ficando velho, mas não é uma maratona de pregação e coisa. Hoje era meu dia de folga, mas já fui fazer o enterro lá em Campo Grande, depois de Campo Grande, lá em Paciência, aí já vim, já corri. É tanta coisa que chega uma hora que a mente já começa a dar uma falhada. Por isso eu tenho que pedir, vem Espírito Santo, em auxílio da minha falta de memória, em auxílio do meu cansaço físico, me fortalece, Senhor. A gente pode estar cansado no físico. Essa semana mesmo eu preguei tanto, foi tanto retiro, tanta correria para lá e para cá. Aí ontem à noite eu estava assim destruído fisicamente. Deitei na cama e sentia assim os músculos vibrarem, assim, tão cansado que estava. Mas a minha alma estava tão satisfeita, eu estava tão feliz, poxa, eu fiquei pensando, nossa, quantas pessoas se tornaram melhores com o meu cansaço? Com a pregação, não comigo, né? Claro, com o Espírito Santo, com Deus, mas através desse instrumento. O meu cansaço ajudou outras pessoas a ficarem melhores. Isso não tem preço. Não tem preço. Você dorme cansado fisicamente, mas o teu espírito está tão em paz, tão feliz, que no dia seguinte você acorda com toda a disposição, com todo o gás, pronto para viver mais um dia. Como eu gosto de dizer, agora eu lembrei, né? Uma das coisas que eu sempre peço, já falei aqui, mas é sempre bom lembrar, até porque tem gente nova, mas uma das coisas que eu gosto de pedir para Deus, quando eu acordo de manhã, depois de pedir o Espírito Santo, é isso: Deus, o que nós temos para hoje? E aí eu lembro que não estou sozinho, eu estou com a ajuda de Deus, e eu lembro que é Deus que vai fazer com que o meu dia seja especial. Então o que temos para hoje? Aí vai mostrando isso e aquilo. Aí não tem como chegar no final do dia de mau humor. Pode chegar cansado, mas de mau humor nem pensar, porque como diz o Salmo 40, eis que vem o Senhor com prazer, com alegria, com leveza, faça a vossa vontade. Como diz o Pai Nosso, seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Só que nós rezamos o Pai Nosso e no dia a dia nós não colocamos isso em prática. Queremos que a nossa vontade seja feita em detrimento da vontade de Deus. Quando a vontade de Deus consegue atingir-nos, esse Deus que é bem educado, gentil, ele só entra onde é convidado. Tem lugares que ele não é convidado. Como não? Eu sou católico, padre. Eu rezo, eu peço para Deus entrar na minha casa. Pede para Deus entrar, mas você está sempre de mau humor. Você está sempre de cara amarrada, sempre reclamando. Deus não entra. Ou está sempre brigando com os outros, ou falando mal dos outros. Deus não entra. Então não basta pedir. É necessário estar com o coração aberto. E isso só é possível com a ação do Divino Espírito Santo. Repito o texto: o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Amém. Vamos ficar em pé.